Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Aqui quem fala é o professor Hilário Xavier. Seja bem-vindo você, meu amigo, você, minha amiga, futuros sargentos do glorioso Exército Brasileiro. Estou de volta com o nosso curso preparatório ESA, aula de número 3, para abordar vários dos tópicos de Brasil Colônia presentes no edital da ESA. Lembrando que essa aula de número 13 está sendo gravada porque a anterior bateu a meta estabelecida aqui por mim no canal. E também, galera, gostaria de deixar bem claro que essa aula 13 aqui, se ela não bater 2.000 views em 2 semanas, eu não vou gravar a número 4, tá bom? Como eu disse para vocês, dá muito trabalho, esse trabalho aqui ele é gratuito, porém... elaborar material, pesquisar, escolher exercício é um processo muito trabalhoso. Eu tenho que deixar de fazer outros compromissos para estar gravando isso aqui. E se não tiver engajamento, não tem por que eu tocar o curso, pessoal. Isso aqui custa caro, tem muita coisa para ser pago. Então, dá essa força aí, manda nos grupos do WhatsApp. Né? O vídeo número 1 tem 5.000 views, o número 2, 1.500, gente. Então, precisa de engajamento. Se essa aula número 3 não bater 2.000 views... em 2 semanas eu não vou gravar a aula seguinte, nem adianta me mandar mensagem, hein? Bom, coleguinhas, vamos lá. Hoje eu vou abordar o Brasil Colônia, tópico 3 do edital da ESA de 2022 para ingresso em 2023. Bom, o que marcou o final do período pré-colonial e o início do período colonial brasileiro? Ali por volta de 1530, o rei de Portugal, Dom João III, ele mandou para cá Martim Afonso de Souza com a missão de conhecer o litoral brasileiro. O Martim Afonso de Souza veio para cá para pesquisar as potencialidades econômicas, porque Portugal abandonou aquela posição de desinteresse pelo Brasil em razão da ameaça de piratas, corsários. E também outras foram as razões que levaram Portugal a colonizar o Brasil, e eu listei aqui para vocês. Nos anos 1530, Portugal vivia uma crise econômica por conta da conversão forçada de judeus e muçulmanos portugueses, né? Eles foram forçados a se converter ao cristianismo e muitos escolheram ir embora do país. Ao invés de aceitar o cristianismo, muitos judeus e muçulmanos foram embora e levaram consigo grandes fortunas em dinheiro. É importante também mencionar que o lucrativo comércio de especiarias que Portugal mantinha no Oriente entrou em decadência em razão da enorme concorrência que acabou despencando com o preço das especiarias no mercado europeu. Soma-se a isso os fatores já mencionados por mim anteriormente, as ameaças de invasão estrangeira. Todos esses fatores levaram o rei de Portugal a enviar para o Brasil Martim Afonso de Souza, com a missão colonizadora, para pesquisar uma maneira de se colonizar o Brasil e implantar algum sistema eficaz para colonizar esse vasto território. Olha aí, mais razões, tá vendo? Temor de perder o Brasil, pois os franceses, principalmente, eles não aceitavam o Tratado de Tordesilhas, na figura lá do rei Francisco I, ele foi um dos caras que mais incentivou piratas e corsários a atacarem o Brasil, em desrespeito ao Tratado de Tordesilhas, que repartia, né, as terras americanas entre portugueses e espanhóis. E claro, ainda existia também por parte de Portugal aquela esperança de encontrar ouro e prata, né, os famosos metais preciosos, em alguma região do Brasil, já que os espanhóis estavam coletando toneladas de metais preciosos no impérios Azteca e Inca principalmente. E existia aquela famosa lenda do Eldorado, né, que marcava os mitos populares de que em algum lugar do Brasil existia uma cidade toda feita de ouro. Então esses são os fatores, os fatores que levaram Portugal a resolver colonizar o Brasil a partir dos anos 1530 e dar início a uma colonização efetiva. Como eu já havia mencionado,
Você sabe que a ESA é uma prova que tem muita pergunta decoreba. Olha ali no slide, 1530, expedição de Martim Afonso de Souza, que veio para cá com o objetivo de dar início à colonização do Brasil, a mando do rei Dom João III. O nome dessa expedição é Expedição Colonizadora. Em 1532, Martim Afonso de Souza, ele funda São Vicente no litoral paulista e dá início também ao engenho, a construção de um engenho. Ele funda um engenho e começa a cultivar cana-de-açúcar para produzir açúcar à base da cana. Esse aqui, vocês estão vendo na imagem, é o glorioso Martim Afonso de Souza, enviado para o Brasil a mando do rei Dom João III. E quando ele voltou para Portugal, de posse de mapas, de cálculos e informações, em 1534, o rei de Portugal decidiu dar início no Brasil à implantação das famosas capitanias hereditárias. Gente, esse é um tópico muito cobrado na prova anterior, em provas antigas da ESA, então eu peço aos senhores um pouco mais de foco. Preste atenção. O rei de Portugal dividiu o litoral do Brasil em 15 lotes de terra. Não foram 15 capitanias hereditárias. O pessoal tem a mania de ensinar isso errado para os outros. O território foi dividido em 15 lotes de terra, porém foram criadas 14 capitanias hereditárias e uma capitania ficou de posse da própria coroa. O nome dela é Capitania Real e não Capitania Hereditária. Então são 15 lotes de terra, dos quais o rei de Portugal criou 14 capitanias hereditárias e uma capitania real. E essas 14 capitanias foram doadas para 12 nobres. E não era grande nobreza não, tá? Os nobres de maior envergadura não tinham interesse nenhum em vir para o Brasil. Eram nobres da pequena e média nobreza que foram transformados em capitães donatários. Por que eles são chamados de donatários? Porque eles receberam a terra em doação das mãos do rei. Então, 15 lotes, 14 capitanias, 12 donatários. Obviamente que teve donatário que recebeu mais de uma capitania. Na sua maioria eram nobres, burocratas e comerciantes ligados à coroa. A grande nobreza não estava interessada naquele momento em colonizar o Brasil. Bom, a carta de doação era o documento pelo qual o rei concedia a posse da terra ao nobre, que passava a ser um donatário porque ele recebeu a terra em doação. A carta foral era o documento que estipulava os direitos e deveres dos capitães. Dentre eles, quem recebia uma terra em doação, na carta foral, uma das suas várias obrigações era fundar vilas e conceder sesmarias. Sesmarias eram lotes de terra dentro da capitania que os capitães donatários podiam doar para quem quisesse vir para o Brasil e enfrentar a tarefa da colonização. E também era função dos donatários patrulhar e proteger o litoral do Brasil e catequizar os índios. Então não se esqueça, tá? Vamos martelar o conteúdo aí na cabeça dos senhores. Carta de doação concedia a posse da terra a um capitão donatário e a carta foral estipulava os direitos e deveres dos capitães donatários. Dentre os deveres estavam fundar vilas, conceder sesmarias, proteger o litoral e ajudar no processo de catequização dos índios. Bom, aqui tem um mapa que você encontra em todo o livro. Você vai encontrar esse mapa aí nos livros obrigatórios. Esse é o mapa das capitanias hereditárias e da capitania real. Os 15 lotes de terra. Bom, vamos lá, gente. De início, o sistema de capitanias hereditárias ele não deu muito certo. Com a exceção, decore isso, tá? Das 14 capitanias, apenas 2 deram certo desde o início. Tá ali no slide, ó. Pernambuco e São Vicente. Essas 2 prosperaram desde o início em razão da introdução da lavoura açucareira. Elas prosperaram bastante. Todas as outras fracassaram no início, por diversos fatores. Dificuldade para ocupar a terra,
falta de recurso e de interesse dos donatários, a resistência praticada pelos índios, a distância entre o Brasil e a metrópole. Tudo isso dificultou bastante a implantação do regime de capitanias hereditárias, tanto é que, de início, apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Bom, para resolver esse problema, prestem muita atenção, em 1548, o rei de Portugal decidiu implantar o sistema de governo geral. O governo geral, está no plural porque o Brasil teve vários governadores gerais, não foi implantado para substituir as capitanias. O governo geral foi criado para centralizar a administração colonial e, de certa forma, diminuir um pouco o poder dos donatários, né, assegurando para a coroa o controle das capitanias e também os impostos e tributos que os donatários tinham que pagar para a coroa. Então o governo geral não foi criado para substituir o regime de capitanias hereditárias. Ele foi criado para centralizar a administração das capitanias. E o governador geral, de novo, vou repetir, a prova da ESA é uma prova que envolve muito conteúdo decoreba. O governador geral, ele podia escolher auxiliares. Ele tinha 3 principais auxiliares. Um ouvidor-mor, que era o responsável por justiça. Ele ouvia as demandas, as disputas e estabelecia penas, fazia um papel de juiz, se chamava ouvidor-mor. O provedor-mor era o responsável pela cobrança dos impostos e cuidava das finanças. E ainda tinha o capitão-mor, que era o responsável pela defesa militar do litoral do Brasil. Tá bom? Bom, senhores, entre as ações dos governos gerais, vamos citar algumas principais aqui, né? O Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral do Brasil, caiu na prova da ESA do ano passado. Ele fundou a primeira capital do Brasil, né, Salvador, na Bahia. Ele fundou Salvador em 1549. E foi ele o primeiro governador geral a trazer para cá os jesuítas, que ajudaram a fundar diversos colégios e as chamadas reduções, aldeamentos, né, para catequizar os índios, principalmente na região de São Paulo. Vamos lembrar que na época do governador geral Duarte da Costa, que é o segundo governador geral do Brasil, os jesuítas fundam a cidade de São Paulo. E depois o Mendes Sá, o terceiro governador geral, é o cara que vai combater a Confederação dos Tamoios e expulsar os franceses que haviam invadido a Baía de Guanabara, na atual cidade do Rio de Janeiro. Olha aí, ó, a expulsão dos franceses huguenotes, que eram franceses protestantes, praticantes do calvinismo. Eles haviam fundado uma colônia, né, chamada França Antártica, na Baía de Guanabara, e o Estácio de Sá, né, ajudou o Mendes Sá. Estácio era sobrinho do governador Mendes Sá. Eles expulsaram os franceses do litoral do Brasil e o Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, ajudou a fundar a gloriosa cidade do Rio de Janeiro. Certo? Bom, gente, os jesuítas vieram para cá com 2 missões básicas: catequizar os nativos, na catequização dos nativos. A Igreja Católica queria conquistar mais almas, né, para a igreja. Os jesuítas tiveram um papel importante na proteção dos índios contra o trabalho escravo, que só era permitido em algumas circunstâncias bem específicas, né? E os jesuítas ensinavam também a língua portuguesa não só para os índios, mas auxiliavam no processo de educação dos filhos dos colonos que aqui estavam. Olha só, um ponto importante aí do edital da ESA em Brasil Colônia é a economia açucareira e a escravidão. Assim que o governo geral foi implantado, as capitanias quase como um todo começaram a prosperar e a funcionar de maneira mais organizada. A partir disso, a coroa portuguesa deu início à economia açucareira. O açúcar era um produto extremamente valioso no mercado europeu, era considerado uma especiaria rara, e o açúcar foi cultivado aqui no Brasil em grandes engenhos, em regime de plantation, sistema de plantation. O que é plantation?
A produção visava o mercado externo, né? O açúcar era produzido para ser revendido na Europa, inclusive os holandeses auxiliavam Portugal nesse processo. O plantation é baseado no grande latifúndio, que são grandes extensões de terra, em regime de monocultura, plantando um único produto. No plantation, a mão de obra escrava inicialmente foi indígena e depois predominantemente negra de origem africana, né? E muitos dos senhores de engenho, eles emprestavam dinheiro de financistas europeus, como está entre parênteses ali, principalmente holandeses, já que a montagem de um engenho era muito cara. Bom, senhores, antes de mudar de assunto, é importante lembrar que a opção pelo negro africano como mão de obra primordial dos engenhos no Brasil colônia, em nada tem a ver com aquelas explicações antiquadas de que o negro era forte, adaptado ao trabalho pesado, enquanto o índio era franzino e não aguentava o baque. São explicações preconceituosas que já caem em desuso há bastante tempo. A escolha do negro como mão de obra predominante, né, como diria o padre Antonio, as mãos e pés dos senhores de engenho, se deu única e exclusivamente pela alta lucratividade do tráfico negreiro. Portugal percebeu que podia unir o útil e o agradável para eles portugueses, obviamente, né? Que era a aquisição de mão de obra e ao mesmo tempo lucrar com o seu comércio, com o comércio de seres humanos. Portugal, ao longo de 3 séculos, traficou milhões de negros que foram utilizados numa série de trabalhos rurais e urbanos, né? Os negros viviam em senzalas quentes, apertadas, com muito castigo corporal e à base de muito sofrimento, os negros ajudaram a construir a economia do Brasil colônia. Bom, o edital da ESA também fala de atividades complementares, que era agricultura de subsistência. Existia aqui também uma lavoura de subsistência que não era voltada para o comércio, até porque era necessário alimentar a população. Existia também outras atividades complementares, como a pecuária. A pecuária foi a mais importante atividade complementar no Brasil. Inicialmente, né, o gado era utilizado como transporte também para puxar os arados utilizados na agricultura. E com o passar do tempo, né, o couro também foi importante na pecuária, além da produção do famoso charque, que é aquela carne salgada, que tinha uma produção muito forte na região sul do país a partir do século XVII. Charque, cada região tem um nome, pessoal. Carne seca, jabá, carne salgada, carne de sol. Cada lugar do Brasil tem um nome. Mas a grande importância da pecuária é que, ao passo que os rebanhos foram levados para o interior do Brasil, a pecuária ajudou a expandir as fronteiras da América Portuguesa. A pecuária, lógico, que não levava em consideração a linha de Tordesilhas, e muitas vezes a pecuária, né, promoveu uma interiorização de terras que até então pertenciam à Espanha, beleza? Bom, gente, outro tópico importante do termo ali, da parte ali do edital que fala de Brasil colônia, é a economia mineradora. Bom, gente, todos vocês sabem, imagino eu, porque estão estudando bastante, que os bandeirantes paulistas, nas suas várias viagens pelo interior do território brasileiro, em busca de minérios, em busca de índios para escravizar em São Paulo, muitas vezes burlando as proibições portuguesas, muitas vezes os bandeirantes trabalharam na destruição de quilombos e na perseguição de escravos fugitivos. Uma das consequências da ação bandeirante foi a descoberta de minérios no interior do território brasileiro, na região lá do Rio das Velhas, em Minas Gerais, Mariana, Congonhas, na região, obviamente, de Ouro Preto, antiga Vila Rica. Os bandeirantes descobriram uma série de minérios e, a partir de então, a coroa portuguesa implantou uma atividade econômica bastante lucrativa. Toda essa administração da mineração era feita pela Intendência das Minas. As lavras, as várias minas, as faisqueiras, que eram os locais de exploração, tudo isso era controlado, né, por autoridades lusitanas.
as pessoas tinham que pagar pesados impostos nas famosas casas de fundição, que eram locais que fundiam os metais e cobravam os impostos, né? O mais famoso imposto da mineração foi o quinto. 20% de tudo que era prospectado, de tudo que era minerado, era pago para a coroa portuguesa. E depois Portugal criou outros impostos absurdos, como a captação, que era o imposto pago por quantidade de escravo que o minerador possuía, e a famosa derrama, que era a cobrança compulsória de todos os impostos da mineração que estavam atrasados. Quando os mineradores não conseguiam pagar, a coroa portuguesa cobrava de todos os habitantes da cidade mineradora. A mineração teve como uma das principais consequências, vocês podem ver ali, o crescimento demográfico, porque a mineração atraiu muitas pessoas do litoral do Brasil para o interior do território, até porque quando o ouro foi descoberto no final do século XVII, início do XVIII, a cana-de-açúcar já estava em decadência. Na região mineradora, houve um fenômeno interessante que foi o aumento da faixa de trabalhadores livres, né? É claro que a mineração fez uso de trabalho escravo, porém existia uma série de atividades correlatas à mineração que eram praticadas por trabalhadores livres. Na região da mineração, Portugal afrouxou um pouco algumas características do pacto colonial e chegou até a existir um mercado interno consumidor muito forte na região, tá? Olha ali, ó. Mercado interno, comerciantes vendiam nas minas suas mercadorias que vinham da metrópole e também de outras regiões do Brasil. Uma série de estradas foram criadas para ligar o litoral com o interior do território, né? Isso promoveu uma ligação econômica entre as várias regiões do Brasil, né? E uma das principais consequências, Portugal tinha uma série de dívidas com a Inglaterra, dívidas contraídas por causa do famoso Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos. Portugal comprava tecido da Inglaterra, em troca vendia vinho, acumulava pesadas dívidas que Portugal acabava pagando com ouro que saía do Brasil, ouro esse que a Inglaterra usou em parte para financiar a sua Revolução Industrial. Por isso que muito historiador diz que o Brasil foi responsável por financiar a Revolução Industrial Inglesa. Certo, pessoal? Bom, agora vem a correção de exercício para você aprimorar o que você aprendeu na aula. Nos primórdios do sistema colonial, as concessões efetuadas pela metrópole portuguesa pretendiam tanto a ocupação e o povoamento como a organização da produção do açúcar com fins comerciais. Identifique a alternativa correta sobre as medidas que a coroa portuguesa adotou para atingir esse objetivo. Olha aí, leia as alternativas. Qual foi o sistema que Portugal escolheu para dar início à colonização do território? E aí com certeza você vai lembrar e vai acertar o exercício. Resposta correta, alternativa A. Dividiu o território em capitanias hereditárias, cedidas aos donatários, que por sua vez distribuíram as terras em sesmarias a homens de posse que as demandaram. Alternativa A de aprovação. 2. A centralização política administrativa do Brasil colônia foi concretizada com a... Olha só que exercício interessante, né? Você ficaria tentado a assinalar D de dado, né? Instalação do sistema das capitanias hereditárias. Porém, quem prestou atenção vai lembrar que no início elas não deram certo, à exceção de Pernambuco e São Vicente. E a coroa portuguesa criou o governo geral para melhor administrar as capitanias hereditárias. Então a resposta correta é a B de bola. Vamos lá. Exercício 3. No Brasil colônio, responsável pela produção açucareira, o senhor de engenho, tinha enorme prestígio social. Era um tipo de nobre da terra, um membro da açucarocracia, que produzia a partir de um modelo centrado nos princípios capitalistas de produção da época. A agricultura assentava-se sobre o latifúndio monocultor, escravista e exportador. O modo de produção descrito no texto é conhecido como, quem prestou atenção na aula vai lembrar, olha lá,
grandes extensões de terra, plantando um produto só e com escravo e voltado para o mercado externo, é plantation. Só pode ser a C, alternativa C de casa. Vamos lá. A escravidão negra no Brasil teve várias facetas. Dentre as assertativas a seguir, qual não pode ser considerada uma marca do escravismo brasileiro? Então vamos por eliminação aí. A vida nos engenhos era dura e penosa, por isso a expectativa de vida dos escravos era muito pequena. Correto, corretíssimo, né? Olha a C. O processo de derrocada da escravidão foi lento e gradual, durando legalmente falando quase 40 anos. Verdade, porque 1850 é a lei Eusébio de Queiroz que acabou com o tráfico negreiro, 1888 é a lei Áurea que acabou com a escravidão. D de dado. Era relativamente comum ao preto forro, caso tivesse algum pecúlio, adquirir um escravo. Infelizmente é verdade. Existiram negros que após a liberdade compraram e adquiriram outros negros. Alternativa E. Os escravos que conseguiam ao longo de muitos anos de trabalho duro juntar algum cabedal compravam a própria liberdade. Cabedal é capital, uma reserva de dinheiro, tá, pessoal? É uma economia. Sim, é verdade. Muitos escravos, chamados de escravos de ganho, eles conseguiam trabalhar, juntar uma grana e compravam a sua própria liberdade. A resposta correta é a B. Na verdade, o exercício quer saber a incorreta, né? É a B, a incorreta. Todos os escravos se reconheciam como iguais e lutaram juntos pelo fim da infame escravidão. Não, senhor. Até porque se os escravos tivessem feito isso, eles teriam acabado com a escravidão muito antes. É preciso entender que existiam diferenças tribais, diferenças étnicas entre os mais variados grupos de africanos que vieram para o Brasil, e essa coisa de negros unidos contra a escravidão, desde o início, isso não existiu, tá? Esse processo de consciência de luta contra a escravidão foi se moldando ao longo do tempo e ganhou força, obviamente, na reta final do século XIX. Então a assertativa errada é a B de bola. Vamos lá, mais um exercício. As relações de produção escravista predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sob esse sistema escravista, é correto afirmar que, olha aí, eu disse para os senhores que a escolha do negro como mão de obra, não só na agricultura como na mineração, né? A escravidão no Brasil colônia, a escolha do negro se deu pela alta lucratividade do tráfico negreiro. Então a resposta correta é a B. Favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. E o último exercício, todas as alternativas apresentam afirmações corretas sobre a atividade da pecuária no processo de colonização do Brasil. Exceto, olha lá, constituiu-se numa atividade subsidiária de grande lavoura? Sim, existia a grande lavoura, mas tinha a pecuária como atividade complementar. Então está correto. A D de dado ali, ó, foi um dos elementos importantes na interiorização da colônia? Sim. O principal fator que a pecuária trouxe para Portugal, trouxe de lucro e de benefício, foi ajudar a expandir as fronteiras da América Portuguesa. Pode ser a E, produziu a figura do vaqueiro, um trabalhador livre, geralmente pago em espécie? Não pode ser a E, porque a E está correta. Sim, na pecuária existia figuras que o peão, né, o vaqueiro, ele trabalhava ali em troca de algum filhote, né, alguma cria de gado, de cavalo. Ele era pago em espécie pelo trabalho que ele fazia. Lembrando muito um sistema de colonato, tá correto. A resposta B, criou núcleos destinados ao comércio de couro? Sim, até hoje tem regiões nordeste do Brasil indústria do couro muito forte. A assertativa errada é a C, destinou grande parte da produção de charque para o mercado externo. Grande parte do charque servia ao mercado interno e não externo. Então a resposta é a C. Beleza? Olha aí que aula, pessoal. Me diga onde você acha na internet uma aula gratuita com tudo isso que você aprendeu aqui. 30 minutos com teoria e exercício. Não é falsa modéstia, não. Você está pagando muita coisa aí ruim que está levando o seu dinheiro e você está aprendendo errado.
E aqui no canal Tudo é História você aprende de maneira correta e de graça com alguém que está apostando curso para ESO há 7 anos. Então, pessoal, se você gosta, muita gente me manda mensagem falando que gosta do meu trampo, gosta do trampo do Thiago, mas tem que demonstrar, pessoal. Não adianta você assistir a sua aula, fiz minha parte. Não, você precisa me ajudar, precisa compartilhar, manda nos grupos. Eu sei que já tem uma galera que faz isso, mas o YouTube já viu, gente. Se eu for depender do YouTube indicar minhas aulas, eu fecho a porta e paro com esse canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então, a partir do dia que eu postar essa aula, eu só vou gravar a número 4 se essa aula 3 bater 2.000 views, hein? Então, você quer aula nova? Vai depender de você, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.